Seja bem-vindo a mais um Pod Meta. Que legal poder estar junto com vocês mais uma vez para tratar de um tema relevante que é a liderança doentia, né? Então já vai deixando o seu like, faz um comentário, aciona o sininho para você receber todas as notificações, faz um comentáriozinho aí, faz uma pergunta, né? E hoje eu estou aqui com grandes amigos, mas eu estou sem a minha esposa, a dona Nilda, a chefa, a que manda em tudo, a dona do pedaço. E ao meu lado, no lugar da Nilda, quem está? Pastor Alessandro. Seja bem-vindo, pastor Alessandro. Obrigado, pastor. Eu preferi que estivesse do outro lado e a dona Nilda aqui, mas hoje, infelizmente, ela não vai estar conosco, né? Mais um prazer receber o pastor Alessandro, pastor Herbert e pastor Macaúba. Tamo junto, pastor. Esses caras não são conhecidos no Metanoia, ninguém conhece vocês lá, né? Ninguém conhece vocês lá daquele projeto. Pastor Macaúba, fala um pouquinho sobre você rapidinho aí, de onde você é, de onde você... Quem é Macaúba? Bom, bora lá. Bom, eu sou de São Bernardo do Campo, né? Sou pastor lá na Igreja Batista de Vila Euro, tenho 43 anos, sou casado, 20 anos de casado. Oh. Tenho uma filha de 24 anos, a Vitória, minha esposa Emanuela, e eu sirvo jovens e adolescentes lá na Igreja Batista de Vila Euro. E sou Lá em São Bernardo. Lá em São Bernardo. E sou um apaixonado pelo Radical, né? A gente serve com muito amor e muito carinho lá também. Eu sei disso. É bênção demais. E Herbert, quem é o Herbert? Eu sou o Herbert, né? Exerço o ministério pastoral aí já faz 18 anos. Ao mesmo tempo eu tenho de casado. É mais ou menos a minha idade você tem de ministério. Olha. Não, senão seria muito ministério para mim já. Mas tenho 2 filhos, Lucas, mais velho, de 12, e Luísa, de 6. E hoje pastorei uma comunidade na região do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Estou servindo lá, especificamente nessa comunidade, há uns 4 anos e alguns meses. E também sou um apaixonado pelo Radical, né? Pelo Metanoia Radical. Pelo projeto, esse projeto que é uma benção. Você já está na edição há quanto tempo, Maca? Desde a 6ª edição. Uau! 6ª edição, veteraníssimo. E você, Herbert? 14ª eu passei. 14ª. Temos também aqui o Alessandro. Quem é o Alessandro? Eu sou casado com a Jussiara, né? Sou o Alessandro, sou um dos pastores aqui junto com o pastor Carlos, da Igreja Batista da cidade. Tenho 3 filhos, o Kaique, mais velho de 12, a Sofia, minha princesinha, quando ela ouve isso aí, de 6, e o Ezequiel, né? Que a gente chama aqui de Zeke. Dizer que é o Z. Um ano e 9 meses. Passei na 13ª edição do Metanoia e, não diferente dos meus amigos aí, irmãos, também apaixonado pelo projeto, servindo lá com muito amor e carinho, servindo o reino de Deus. Top. Bênção de Deus, 3 homens de Deus, 3 amigos, 3 pessoas muito especiais. Alegria muito grande tê-los aqui no Pod Meta. Tenho certeza que o tema de hoje, falando sobre liderança doentia, vai ser muito relevante na vida de tanta gente. Porque a gente, na verdade, se a gente for analisar de modo geral, nós 4 aqui, mas juntamente com tantas outras pessoas, a gente ajuda justamente a desconstruir, de alguma forma, essa questão da liderança doentia, né, das pessoas que passam no Metanoia, enfim, né? Então Deus tem usado as nossas vidas ali. E quantas pessoas foram exatamente curadas, tratadas, ministradas, compreenderam o que é ser um líder de verdade, tendo essa experiência no Metanoia Radical, né? Então nós vamos falar sobre isso a partir da experiência de vocês, né, do que vocês viveram, do que vocês estão vivendo hoje, e com certeza abençoar a vida das pessoas que nos acompanham aqui, e vai ser uma grande bênção. O que exatamente significa, portanto, meus amigos, liderança doentia? Vamos por ordem de idade, quem vai responder primeiro? Eu certamente sou mais novo. Certamente mais Depois velho. de Eu tenho 42. 39. Então eu sou mais velho. Você é o mais velho. Então vamos pelo Maca. O que na sua jornada, Maca, na sua vivência, na sua experiência aí, na sua caminhada com Cristo, com a igreja, com o ministério, como que você define assim uma liderança doentia? Como que você... Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô feliz pra caramba de poder participar nesse episódio em especial, né, quando eu fui convidado e me disseram a respeito desse tema. Eu
provavelmente aqui o seu curso Inchorável 2.0, provavelmente ele vai falhar aqui. Vai falhar. Tá? Mas ele sempre falha. Né? Ele sempre falha. Eu sofri muito com isso, sabe, pastor? Entendo. Sofri muito com isso. Foram vários anos aprisionados dentro de um ministério, até eu conseguir entender realmente que eu precisava me libertar daquilo, né? Eu acho que a principal característica que me fez entender que eu estava dentro de um lugar que tinha uma liderança doentia é que essas pessoas elas estavam totalmente em desacordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Então acho que essa é uma característica muito especial de um lugar que tem uma liderança doentia. Alguém que como é que é o nome? Como é que é aquele ditado? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Entendi. Né? E eu acho que a grande sacada nossa é o nosso povo às vezes perece justamente porque não tem conhecimento acerca das escrituras, e aí a gente acaba sendo laçado, né, por essas doutrinas que estão muito longe daquilo que é a nossa vida, né, que é Cristo e as escrituras, e a gente acaba se deixando ser levado. Então eu diria que uma característica principal é desacordo, e é muito gritante assim com a palavra de Deus. As escrituras não são a base. Não são a base de uma pessoa, de uma igreja. De uma igreja, exatamente. Que a sua liderança é doentia. Exatamente. Entendi. E aí, Herbert? Defina pra gente aí, com suas palavras. Ô pastor, é muito que o Macaúba tá falando aqui, e de fato a liderança doentia, a gente já tirei por conclusão, seria uma liderança doente, né? E doente em que sentido, né? No sentido de liderar. E é claro que alguém doente para liderar, ele vai liderar e fazer pessoas doentes também, né? Então, dentre muitas coisas que nós poderíamos colocar aí como característica de uma liderança doentia, é uma liderança fora do modelo bíblico. Assim como Macaúba, eu também fiquei por volta de 14 anos dentro de uma igreja que tinha na sua liderança uma liderança doentia. E sabe, pastor, quando a gente tá lá dentro, a gente fica meio que cego, né? Meio que sem conseguir enxergar uma saída. Então, talvez uma pessoa que nos ouve agora vai dizer assim, poxa, mas se era uma liderança que não tinha modelo bíblico, o que você estava fazendo lá, né? Mas eu tenho certeza que hoje aqui, no decorrer desse papo que a gente vai trocar, essa ideia que a gente vai trocar aqui, a gente vai conseguir expressar por que tanto tempo para tomar uma decisão. Então, pastor, eu concordo com o Macaúba e sigo nessa linha também, que uma liderança doentia é uma liderança que não se parece com Jesus. É uma liderança que não se parece com o modelo bíblico de liderança. Ok. Maravilha. E aí, Alessandro, o que você tem a dizer baseado na sua experiência, na sua vivência? Então, pastor, dentro dessas características que o pastor Macaúba, o pastor Herbert já falou, eu vejo também que nós, como igreja, de modo geral, nós estamos levando as pessoas imaturas ainda a um lugar de liderança. E aí foge um pouco do padrão de Deus, porque o padrão de Deus de liderança é uma influência, né? De sermos, no exemplo, a influência para o outro, para aquele que nós lideramos. Quando nós somos imaturos, nós vamos tentar impor aquilo que queremos. E aí, a falta de maturidade, a falta de conhecimento do que é de fato a liderança, leva esse imaturo a ser um ditador. E toda vez que um ditador ele é contrariado, ele vai agir. Então é muito comum, dentro dessas lideranças, a gente ver, fulano tá de banco, o outro foi excluído, porque na verdade o que ele quer é que a vontade dele esteja estabelecida. Dentro daquilo que o Macaúba, o Herbert falou, foge do padrão de Deus na palavra, na essência do que a gente ensina e no valor de liderança. Então ensina-se um povo e também, vamos ser bem sinceros, o povo também tem uma preguiça de pensar, uma preguiça de buscar o que é de fato verdade, porque é um sistema. E o sistema abraça e te faz ficar ali dentro e você não consegue nem olhar para fora.
porque são tantas obrigações. Uma característica também de uma liderança doentia é o ativismo. Então a pessoa está sempre trabalhando alguma coisa, trabalhando, fazendo. Eu até uso a pessoa que você fala, não o líder, o membro da igreja. o membro da igreja, porque principalmente quem está ali mais envolvido na obra, né? Porque a pessoa ela tem que estar ali fechada e a pessoa não tem tempo para nada, então um pouquinho de tempo que sobra. Nós vemos no ministério que era 12 cultos por semana. Fora visita, fora outras programações, vigílias culto de aniversário, aniversários, eventos. Comparecer na sede. Reunião pastoral uma vez por semana. Então, um problema da liderança doentia é essa. Eu uso uma expressão que é assim, quando a igreja local vira o Deus do pastor. Tudo que ele faz não é para o Senhor, é para a igreja. Para a igreja local. Tá. Então esse serviço ele é meio que para o Senhor, mas mais ou menos, porque de fato é para estabelecer a igreja. A igreja local, tudo é para ele. Tudo é para a igreja local ser estabelecida. Então a gente vê, é muito comum o cara fazer para Deus sem Deus. Porque de fato ele está fazendo só para a instituição. Para levantar a instituição dele. E aí ele vai levantando esse ciclo de pessoas, as pessoas vão entrando nesse ciclo e aí às vezes não consegue sair. Muitos saem machucados. Se a gente for fazer uma pesquisa, pastor, hoje a gente prega mais para crente machucado para quem não cristão, quem não conhece. Pode ver no seu ciclo de pessoas que o senhor evangeliza ou que o senhor está tratando, sempre é alguém que foi machucado pela igreja. Por uma liderança desse tipo, por um sistema desse. E pessoas que ficam 20 anos, 25. Tem pessoas que vão passar a vida dizendo que serviram a Deus dentro de uma liderança dessa. Entendi. Vamos pensar assim, um grupo de pessoas dentro de uma igreja, essas pessoas elas são convencidas, né, a se manter ali quando essa liderança é doentia. O que prende uma pessoa? Eu acho que isso é importante a gente pensar, porque a gente está falando da liderança doentia e, obviamente, a gente precisa alertar as pessoas para identificar, né? Primeiro, o que prende uma pessoa assim debaixo dessa cobertura, né? Vamos botar um aspas. Muitas aspas, exatamente. Né? Entre muitas aspas, essa cobertura espiritual. O que faz uma pessoa permanecer lá, né? Vivendo isso e outra coisa, como identificar? Porque assim, de repente, a gente está falando para as pessoas sem nenhuma pretensão de dizer assim, não, o ministério A, B ou C, o ministério aqui da nossa igreja é o ministério perfeito. A ideia não é essa. A ideia é realmente alertar as pessoas, levar as pessoas a identificar. Como identificar? E segundo, como que uma pessoa se mantém, ou por quê, quais as razões, enfim. Né? Eu nasci dentro de um ministério que, por exemplo, pastor, dizia que seminário de teologia era uma besteira. Olha isso. Né? Então estudar a Bíblia é uma besteira nesse sentido de você ir para uma escola, para uma instituição séria que vá te dar bagagem para saber quem é mais profundamente o seu Deus. Uhum. E aí o que acontece, né? Esses ministérios eles condicionam os seus próprios treinamentos, né? As suas próprias academias, as suas próprias escolas, né? Seus cursos, os seus cursos, as suas apostilas, né? Acho que é uma verdade dizer que é uma beira a uma seita, porque você fica preso ali dentro, sabe? Você não consegue sair de dentro daquela doutrina porque todas as outras doutrinas estão erradas, sabe? E aí você começa a aprender, né? Você começa a viver dentro dessa sociedade e você começa ali, puxa vida, que bênção, que maravilhoso isso, e não sei o quê, e não sei o quê. E você começa a entender ali que, cara, realmente esse é o meu lugar, realmente é aqui que eu devo estar. Só que com o tempo vai passando e você vai começando a perceber que, cara, tá pesado, cara, tá difícil. Nossa, eu não consigo, eu tenho que pedir pro meu líder para passar um final de semana com a minha filha, com a minha família. Aniversário da minha filha, eu tinha que pedir pro meu líder para sair da escala para poder comemorar o aniversário da minha filha.
sabe? Então, a gente começou num ambiente que era extremamente carinhoso, um ambiente que era extremamente acolhedor, né? E só depois de muito tempo é que eu fui entender que tudo aquilo que estava sendo ministrado na minha vida eram muitos textos fora de contexto, sabe? A mensagem de Cristo era usada de uma maneira ali em que cortava-se determinadas passagens bíblicas para te manipular, né? Para falar para você que você não estava honrando o seu líder. E isso é intencional mesmo do líder, do ministério? Isso é uma coisa, eu vou preparar, eu vou descontextualizar tudo para prender essa pessoa. Isso é intencional. E se for intencional, é diabólico. Infelizmente, eu não diria infelizmente, porque esse ministério que eu participei durante 8 anos era um ministério gigantesco. E eu passei por todas as etapas dentro desse ministério. Eu só não fui pastor. Então eu tinha a visão total do backstage, sabe? De como as coisas funcionavam atrás das cortinas. Quando as luzes se apagavam, é que os líderes mostravam quem eles realmente eram com os seus liderados. Sabe? Beirava assim, ou... Beirava não, a gente muitas vezes sofreu assédio moral. Sabe? Porque você chegou atrasado na escala. Né? Poxa, sei lá, vim de São Paulo do trabalho para pegar a minha escala aqui, o culto começava às 8, eu cheguei às 8h30. Onde você estava? Você não tem responsabilidade? No dia da sua escala você não se preparou? Você não sabia que era a sua escala? Não, mas, poxa, eu estava no trabalho, me atrasei, tal, trânsito, tal. Você não trata as coisas de Deus com responsabilidade, sabe? E a gente vai acabando que se sente culpado por isso. A gente começa a ser preso num engodo que a gente realmente se sente culpado. Puxa vida, da próxima vez eu vou pedir para sair mais cedo do trabalho, porque eu não posso faltar na minha escala, eu não posso chegar atrasado da minha escala. Eu vou estar sendo negligente com as coisas de Deus, né? Uma lei maior não se dobra a uma lei menor. O seu trabalho é maior que o seu Deus, sabe, pastor? A pressão é nesse nível. Assim, exatamente. Em casos pontuais, um atraso por causa do trânsito, não porque a pessoa é relaxada. Isso, eu acho que é muito importante também termos essa separação, né? Sim. Não é aquele cara que faz de qualquer jeito, não, tipo aquele cara realmente que é empenhado em servir, em estar junto, tem amor em estar ali, né? Em ajudar os irmãos, e é realmente tratado de maneira muito desrespeitosa, sabe? Nesses momentos assim, chega a ter algum tipo de palavra de baixo calão, alguma coisa do tipo? Eu presenciei vias de fato dentro da igreja. Jesus. Eu presenciei pastor brigando de soco Fechou com o presbítero. A mão e foi pra cima. Exatamente. Já presenciei pastores falando palavrão 5 minutos antes de subir no altar. Xingar mesmo a gente, assim, sabe? Então, assim... E aí você se sente cada vez mais culpado, achando que você precisa ser cada vez melhor, você precisa se doar cada vez mais. A minha família passa a ser secundária. Eu preciso estar aqui a qualquer preço para servir essa igreja, e a minha família é secundária. Minha prioridade passa a ser a igreja. Exatamente. E servir de acordo às diretrizes, às ordens. Exatamente. Do líder. Muito importante a fala do pastor Alessandro, que depois de muito tempo eu consegui perceber isso, mas eu não estava servindo a Deus, eu estava servindo ao dono daquela igreja. Né? Aquela igreja, ela infelizmente ela virou um negócio, né? Ela virou uma franquia. Como você compra uma franquia de McDonald's ou uma franquia de um café, ela virou uma franquia. E aí perde o sentido de ser. Perde o sentido de ser. Essa franquia vive às custas de esmagar os seus fiéis, né? Os membros daquela comunidade de fé. O que importa é o resultado. Né? Exatamente. Resultado. E aí, Herbert, conta aí a sua experiência nessa questão também de... até a última... Como identificar, por que as pessoas se prendem lá. A última coisa que o Macaúba falou é justamente isso, né? Como o pastor Alessandro falou, um sistema que se alimenta para se manter de pé à custa de muita gente, né? Então, essa liderança é uma liderança que não se preocupa com o sentimento das outras pessoas.
Então, quando o Macaúba vai falando, eu também vou lembrando. Então, eu iniciei nesse ministério, eu tinha por volta de uns 18 anos. E eu tinha um desejo de pastorear. Eu tinha um desejo de pregar a palavra de Deus. Eu tinha um desejo de ajudar as pessoas. E você sabe, pastor, essa liderança doentia, a primeira coisa que ela faz, ela te dá a oportunidade. Né? É como essa liderança vai te fisgar. Eu vim de uma igreja tradicional, centenária já na época, e lá só os mais velhos podiam fazer as coisas. Os mais jovens não faziam nada. Então eu encontro uma igreja onde os mais jovens podiam fazer. Então, vou para lá. E passei, como o Macaúba falou, passei por todas as etapas. Essa igreja tem o seu curso. Na época, essa igreja tinha até uma escola de teologia, mas não, na verdade não era uma escola de teologia, porque o estudo lá não era teológico. Era mais uma escola de doutrinação. Doutrinação. Eclesiástica. Exatamente. Para passar a visão individual daquele ministério. Para as pessoas que nos ouvem, pastor, como você começa a identificar uma liderança doentia, é quando a igreja também ela não tem uma comunhão com outras igrejas. Então, por exemplo, entendi. nenhum pastor de outra igreja vinha pregar nas nossas igrejas, porque era proibido. A gente também não ia em outro ministério, a não ser que fosse esse ministério, porque a gente era proibido. É algo realmente assim exclusivista mesmo. Exclusivista. E é uma igreja que, então, eu me lembro que com uns 18 anos eu entrei, sentei lá como membro. Na outra igreja eu já tinha até alguma função, mas não falei nada. Vieram os cursos, eu fui participando, aí você é levantado como obreiro. Dali, você já tem essa cobrança. Então, no mínimo, eu preciso, eu como obreiro só, eu tinha meu trabalho fora da igreja, né, o trabalho secular, no mínimo eu tinha que estar lá quarta, né, sexta, domingo, e geralmente sábado, que tinha programação com jovens lá. E aí, essa liderança, ela sempre vai dizer, você está fazendo a obra de Deus. Até como o Macaúba falou, quando você cometia qualquer tipo de falha, você está falando contra Deus. Chegou atrasado, você está falando contra Deus. E na verdade, você não está fazendo mais a obra de Deus. Sim. Você está servindo aquela ideia, você está servindo aquela doutrina, você está servindo aquela liderança doente. E a consequência, né, pastor, é você também se adoecer no decorrer da caminhada. Uhum. Então, logo eu tive, com 21 anos, eu comecei lá com 18, com 21 anos de idade eu já tinha assumido a minha primeira igreja. Com 21 anos de idade. Com 21 anos de Casado idade. já. Na verdade, eu ia casar 6 meses. Daqui 6 meses, Você assumiu o ministério antes de estar casado. Antes de estar casado. Eu já era noivo, estava o casamento marcado, mas assumi antes. Assumiu uma igreja como pastor titular mesmo. Pastor titular, tempo integral. Então aí eu larguei o serviço que eu tinha, né? Eu trabalhava numa empresa, larguei aquele serviço. Por quê? Essa igreja doentia, ela também não quer que você trabalhe fora. E qual que é a estratégia da igreja doentia, né? Essa liderança doentia que não quer que você trabalhe fora? Para que você seja refém. Porque então, aquela igreja, ela vai, mais para frente, ela vai poder te manipular, porque você tem um salário dela. Como que você vai levar o sustento? Você se torna totalmente dependente. Totalmente dependente. Era uma igreja também que não permitia você estudar. Não, você não podia estudar. Escola faculdade de teologia, de jeito nenhum, você tem que estar na igreja. Não, eu vou fazer de manhã. Não, de manhã você tem que estar na igreja. Então eu vou fazer à noite. Não, à noite você tem que estar na igreja. Então você não tinha opção. Então, cada vez mais aquela liderança trabalha para te prender. Para fazer com que você seja dependente dela, você esteja lá. E aí, pastor, eu queria fazer a obra, né? Eu queria pastorear. A oportunidade foi me dada. E você vai se comprometendo. Comprometendo cada vez mais, e como até o Macaúba falou, quando você vai enxergando os bastidores, você de fato vai entendendo o que de verdade aquela igreja quer. Então, pastor, só respondendo a pergunta, essas são o que nós estamos falando aqui hoje, sei que o pastor Alessandro também vai falar,
são algumas características que nós podemos identificar uma igreja ou uma liderança. Você falou de doentia. ser exclusivista. Ser exclusivista. Você falou... É uma igreja que não deixa você estudar. É uma Não deixa igreja. o pastor estudar. É. E os próprios membros também são tolhidos nessa questão de Sim, de sim. buscar sim. conhecimento em outro lugar, né? Por exemplo, Para eles. assistir ouvir uma rádio, assistir um canal no YouTube, tem que ser da própria denominação. Senão não senão vai serve. pro inferno. Não presta, na verdade, né? Não presta. Porque uma liderança doentia é a liderança que acredita também que só ela tem a verdade. Só o que ela faz é bom. Então, assim, pastor, eu me lembro que nesse desejo de fazer a obra, cada vez eu fui me envolvendo mais. E a partir do momento, pastor, que você não tem contato com lá fora, você começa a acreditar que aquilo é o certo. Aquilo é o certo. Então, não, eu estou servindo a Deus. Estou fazendo a obra de Deus. Eu não posso falhar com Deus. Eu me lembro que para tirar férias nesse ministério, era quase dar à luz a um filho. Era um parto. Porque eles não queriam que você tirasse férias. Por que tirar férias? Pastor não precisa descansar. Não faz nada. Não precisa tirar férias. Né? Não trabalha, né? E quantas vezes, pastor, eu pagava um outro pastor do mesmo ministério, do meu bolso, para ele ficar uma semana na igreja, para eu poder tirar férias. Porque eles diziam assim, você quer tirar férias? Dá um jeito aí. A gente não tem ninguém para colocar lá. E eles não estão nem aí. Se eu vou cuidar da minha família ou não, se eu vou descansar ou não, eles não estão nem aí. Como o senhor falou, o que eles querem é resultado. Sim. E aí, Alessandro, qual é a sua experiência nesse contexto? O que você... Vai bem nessa linha do exclusivismo e de usar esse aprisionamento dos cargos, né? Eles vão dando posição, te prendendo dentro daquilo, fazendo você entender que você precisa estar ali porque as pessoas também precisam de você. Como eu disse, é esse ciclo que eles tentam não interromper. Você tem um líder lá, o chefe, que tem outro, que tem outro, que tem outro, e todo mundo quase tem um papel de liderança. E uma liderança sem estrutura, né, de conhecimento, sem estrutura de maturidade humana mesmo, né, de vida. Um monte de gente que acabou de chegar na igreja, já é líder de alguma coisa, e aí começa a dar um monte de problema. E essa característica de estar sempre fechado neles mesmo, por eles. Sim. Entendeu? A visita a uma igreja, não, mas você não pode visitar. Você vai ouvir lá, comer comida estragada, né? Eles usavam essas expressões, né? Que a palavra é o alimento, né? Tô te dando uma comida boa aqui, você vai comer comida estragada lá fora. Pra quê, né? Você já tem tudo aqui. Já tem tudo aqui. E tem a questão que acho que o senhor ponderou aí na pergunta, por que o povo continua? Porque eu sempre toco nessa tecla, a pessoa não conhece nada de Deus e da palavra. Ela chega no lugar, em tese, ela tem aquilo como a verdade, como um especialista. Aquele pastor é quem vai me ensinar a palavra. Então, o que a pessoa ensina ali, a liderança ensina, a pessoa vai comprando como dela. Mas claro que a gente deve pensar, mas a pessoa não vai buscar, mas demora um tempo para você ter esse discernimento de ir buscar em outras fontes. Na nossa época, falando de 2005, né, 2007, 2008, era um pouquinho menos essa coisa de internet. Hoje em dia a pessoa tem mais acesso, vamos ser sinceros, né? Sim. A pessoa dentro no seu mundinho ali, no seu celular, ela tem um conteúdo vasto, é só ela querer procurar. Só que também entra naquela questão da comunicação, né? Por que você vai procurar lá se você tem aqui... Nós estamos aqui em 3 pastores, a nossa classe é muito ciumenta, né? E quando o pastor tem essa característica doente de liderança, ele é um ciumento ao extremo. Então, possessivo. Ele tem que ser elogiado, ele se sente incomodado se o membro da igreja dele elogia um outro pastor, seja do YouTube ou que foi ministrar lá, alguma coisa do tipo. Então, para mim, é sempre esse ciclo de ir prendendo as pessoas dentro das suas lideranças. Aí, a grande maioria das pessoas tem família, então vão prendendo os filhos também dentro dos seus ciclos. E quando a pessoa vê, pastor, de verdade,
Parece difícil de acreditar, mas quando a pessoa vê, passou 10, 12, 15 anos lá. E você olha para trás e fala, como que eu passei tanto tempo? Por que eu não vi? E a pessoa começa a se culpar também. Ela começa a entender de que, poxa, eu devia ter saído antes, né? Devia ter me alertado. Como que eu demorei tanto tempo? Porque vai esclarecendo, né? Hoje em dia, na maturidade que nós temos, na experiência que nós temos, nós identificamos isso aí rapidinho. Rápido. Muito rápido. Uhum. Às vezes indo visitar, às vezes indo ministrar em alguma igreja, você já fala, ih, O negócio aqui sei, tá bravo. não sei não. Aqui tem dono. Aqui tem dono. Não sei não, mas naquela época, e aquilo que o Herbert tocou no assunto claro que a gente vai trazer para o nosso lado aqui de pastores, mas as pessoas, os membros também vão ficando, porque as pessoas, às vezes, pastor, elas querem uma relação com Deus da troca. Era essa a próxima pergunta que já estava aqui no gatilho, assim, porque assim, qual a culpa? Não sei se a palavra seria culpa, Responsabilidade. ou responsabilidade responsabilidade das pessoas que procuram uma igreja e que está nesse nível ou líder, né? Que está nesse nível doentio. O que elas estão buscando? O que elas querem de verdade, assim? Como que essas pessoas podem parar, pensar e dizer, não, pera lá, o que elas buscam? Na minha opinião, um evangelho da comodidade. Porque se você parar e analisar, esse tipo de igreja, ele está sempre dando um evangelho corrompido. Porque na verdade foi aquilo que eu falei, o Deus deles é a igreja. Então eles não querem as pessoas para o Senhor, para o evangelho, eles querem para eles. Uhum. Então é esse evangelho de que me dá aqui e toma lá. Mais pessoas, mais pessoas, mais dinheiro, mais poder. Status. Quantos pastores se candidatam porque o discurso a gente precisa se candidatar porque a gente precisa de uma concessão de rádio, uma concessão de TV. Porque a ideia dele de se candidatar não é ser um representante Do povo. Defender o interesse do povo. Até porque se alguém se candidatar para ser um representante da igreja, na minha opinião, já está errado. Já. Totalmente. Porque o representante do povo, Independente da religião. independente da religião. Verdade. Mas o discurso a gente precisa de uma concessão, a gente precisa de representante para ter uma concessão de rádio, para ter uma concessão de TV. Uhum. E com isso ele convence as pessoas a votarem nesse candidato justamente nesse objetivo de levá-lo a ter Eu não vou citar, benefícios. eu não vou citar a igreja, mas todo mundo vai saber. A minha mãe e a minha irmã, minha mãe não mais, mas a minha irmã é de uma igreja dessa até hoje, que quando não tinha uma rede de televisão, era para propagar o evangelho. E se você assistir a programação hoje, tudo que menos faz é propagar o evangelho. Só de madrugada tem uns negocinhos lá, uns programas besta lá. Da madrugada. Fala que nós ouve. Tá. Você Só mudou. Você entende? Uhum. Mas A ideia inicial era propagar o evangelho, que foi vendido. Mas na verdade, Mas por desde- trás, na desde o verdade, começo, não é. já não tinha é, uma... não Não é o poder e o status. A gente, como igreja, às vezes briga um querendo a posição do outro, porque acha que o outro tem mais pessoas. Uhum. Ou o que tem pouco é mais fraco, não tem Deus. Nesse contexto entra empresário que fala assim, vou botar dinheiro porque Sim, esse grupo aqui vai Sim. chegar em tal lugar. sim. Porque eu percebi assim, Acho que tem, vai até que tem cortar uma... isso, mas até o crime organizado entra. Misericórdia. Veja, eu não duvido. Veja que eu fico observando uns caras que têm uma oratória, que têm uma técnica de convencimento que é absurda, né? Eu Sim. fico observando isso, hoje nem tanto mais, mas no passado eu ficava olhando isso. Os caras têm uma técnica, eles têm um jeito de... sabe aquele vendedor que você entra numa loja e você não tá afim de comprar nada, você tá passeando, e aí você cai diante de um vendedor que o cara fala assim, cara, deixa eu te mostrar isso, e mostra aquilo, e não sei o quê. Quando você percebe, você já tá 10 minutos com ele, você fica até sem graça De não sair levar nada. da presença do cara e não levar nada. Por vezes, pastor, É mais ou menos isso? por vezes eu ouvi a expressão, nós somos vendedor de fé. É mesmo. Por Repete aí. vezes. Nós somos vendedores de O fé. pessoal falava isso. Nós temos que vender, o povo tem que comprar. Era o líder sobre vocês, pastores, que ensinavam vocês a fazer A ideia isso. não é no literal, né? Vamos vender fé, fazer a pessoa dar o dinheiro, mas o sentido é de convencer aquilo que a gente está ensinando. Convencer aquilo que a gente está falando. Um exemplo, vai ter
uma campanha. A gente tem que convencer a pessoa que ela precisa fazer aquilo, porque vai ser bom para ela, bom para a família, ela precisa investir naquilo, porque aquilo vai ser bom para ela. Como que se Deus estivesse olhando lá e falando, o cara tem que ir 7 domingos lá na igreja para me abençoar ele. E aí, pastor, até pegando o gancho aí, isso acaba prendendo muitas pessoas naquela igreja. Por quê? A pessoa vai lá a primeira vez, primeiro domingo, vou colocar aqui. Aí chega lá, tá fazendo uma campanha da prosperidade, a campanha da porta aberta, da chave de ouro. Aí a pessoa, não, mas para você alcançar, você tem que voltar mais 7 domingos. E a pessoa vai. Porque, afinal de contas, ela quer. foi convencida que... Mas aí, a gente vai fazer aquela responsabilidade que é da pessoa. Ela tem um interesse. Sim. Ela quer a prosperidade, ela quer a chave de ouro, ela quer. E ela se sujeita ao que é proposto para ela para alcançar aquilo. Então, se a igreja fizer e disser assim, olha, vamos fazer uma campanha aqui e vamos levar os seus pedidos lá para aquela terra lá, tal da Terra Santa. E aí você tem que, para levar o pedido, você tem que contribuir com uma oferta. E a pessoa no final, o que ela quer? Ela quer ser abençoada. Quer resultado. Ela quer resultado. Só que agora, para levar o pedido de oração, você vai ter que contribuir com uma oferta. Tem que deixar 1.000, 2.000, 5.000, 10 mil reais. Vão lançando os valores. Vai fazendo o leilão de ofertas. E você sabe, pastor, o senhor perguntou uma coisa agora há pouco e o senhor disse assim, será que essa liderança faz inocentemente, né? Por ignorância? Não. Muitas coisas são feitas muitas coisas são feitas pensadas mesmo. Tem um objetivo mesmo. Né? Tem. Então, quando o pastor Alessandro falou de política, né? E eu me lembro, eu vou lembrar aqui o papel de trouxa que muitas vezes eu fiz. De besta. Você caiu no canto da sereia. O canto não é da sereia não, mas e quantas vezes eu me lembro que eu coloquei no meu carro lá uma cornetinha lá cantando aquela música mesmo, infernal o dia inteiro, fazendo propaganda do líder dessa igreja que eu pastoreava, de graça. Fui evangelizar em vigília que acontecia no ginásio evangelizar não, fazer campanha política em vigília que acontecia no ginásio da Portuguesa, entregando lá o folhetinho lá, sendo xingado, hostilizado por crente que não gosta de política, mas ia, de graça. É incrível, porque quando você chega num culto de domingo, você não percebe essas coisas. Porque demora um tempo até que você esteja totalmente integrado e que você comece a galgar ali as posições dentro da igreja, e só aí você começa a perceber que, cara, mas, putz, isso não seria o correto isso. Entendeu, pastor? Quem chega num culto de domingo à noite nesses grandes ministérios, é maravilhoso. É maravilhoso. A estrutura, som, iluminação. É um show. Os bancos. É um show. Então a pessoa ela não percebe isso. E ela quer voltar na semana que vem porque aquilo foi envolvente. Entendeu? Aquilo não era a ministração do Espírito Santo. Aquilo é envolvente. A gente acabou de falar aqui sobre a escolha das lideranças, né? Como é que o cara começa, né, galgar posições na igreja? Os líderes doentios, eles mapeiam isso nas pessoas. Pô, esse cara, ele tem dom, ele tem tato para falar com pessoas, ele é um apaziguador, né? Muitas vezes o ministério em que eu estava, ele começou a passar por crises, porque as pessoas começaram a perceber, cara, tem coisa errada, isso não tá certo, isso tá divergindo daquilo que a palavra de Deus é. Aí lançava-se uma série de mensagens sobre perdão. De propósito. De propósito. Lançava-se uma série de mensagens de arrependimento. Você precisa se arrepender, porque se você está sendo rebelde com o seu líder. Você precisa liberar perdão para o seu líder. Afinal de contas, o seu líder é falho assim como você. Sabe, pastor? E aí a gente acaba se sentindo culpado, né? E aí você segura mais um ano. Você segura mais 6 meses. Você segura mais um ano. Você tá entendendo, pastor? Por quê? Porque da mesma forma que você foi assediado moralmente aqui, vem um outro irmão aqui, que, sei lá, é o seu líder de célula, ele fala, não, cara, você tem que ser amoroso,
Aí o cara abre 1 Coríntios 13 pra você. O amor tudo crê, tudo suporta. Tudo espera. Tudo espera. O amor não se ufana. Nem ostenta mal. O amor não é violento. Sabe, pastor? E isso começa a gerar dentro da gente uma angústia. Você começa a ficar angustiado, porque você fica entre aquele ditado, entre o martelo e a bigorna, a cruz e a espada, porque você começa a pensar, Senhor, mas o Senhor está dizendo isso, mas o meu líder espiritual, a minha cobertura espiritual está dizendo outra coisa, Senhor, e você começa a ficar angustiado, e o que eu faço, para onde eu vou, e já se passaram mais 6 meses. Sabe? Entendi. Já se passaram mais 6 meses. E quando você vai ver, já se passou mais 1 ano. Né? E você vendo pessoas sendo humilhadas na sua frente, sabe? Pessoas sendo ludibriadas na sua frente, e você ali naquele dilema achando que não. Deus tá nisso, cara. Deus tá nisso. Eu estou realmente em insubordinação com o meu líder. Sabe? E o tempo vai passando. Aí tem a turma do deixa disso, não. Veja bem, é melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes eu ouvi essa frase? E isso vai criando um conflito dentro da gente. É onde as pessoas adoecem. Sim. Onde as pessoas... E essas pessoas que chegam, que são os paziguadores, essas pessoas, elas fazem parte do sistema ou elas já estão anestesiadas pelo sistema? Olha, pastor... E já entenderam que é isso aí mesmo? Eu acho que essa sua pergunta é importantíssima. Porque durante muito tempo eu fui esse cara anestesiado. Entendi. De não, realmente, eu preciso honrar o meu líder, eu preciso ir lá falar com essa pessoa, né, que tá indo contra o líder. Porque vira e mexe aparecia alguém e falava, gente, isso tá errado. Sabe, liderança de ministério. Gente, isso tá errado, isso que tá sendo pregado. Aí, de repente, essa pessoa, ela vira uma persona não grata dentro da comunidade de fé. Coloca-se um alvo nas costas dela, porque... É um rebelde. Exatamente. Ela está fazendo aquilo exatamente que a palavra de Deus manda fazer. Gente, sem o intuito de denunciar, de apontar, de julgar, mas de trazer para a razão e para aquilo que a palavra realmente direciona. Mas aí ela vira um rebelde dentro da casa. Até a ponto, ela começa a ser isolada. Ela perde cargo de liderança, ela era do louvor, vai pro banco, porque não concorda mais com aquela doutrina, né? E aí ela começa a ser colocada de escanteio, até que a liderança, às vezes, dependendo de quem é essa pessoa, porque às vezes essa pessoa é uma pessoa influente, né? Uma pessoa que realmente ali entendeu a situação e quer ver as coisas mudarem. Aí o pastor já começa a falar, olha, essa pessoa não é bênção você andar com essa pessoa. Você precisa se afastar dessa pessoa. Até que essa pessoa, ou ela morre espiritualmente, eu vi muitos morrerem, ou ela vai embora e procura outro lugar. Vai congregar em outro lugar. Vai congregar em outro lugar. E aí já vacinada, né? Vacinada, ela consegue identificar, como o pastor Alessandro falou, facilmente. Você entra numa igreja, você vê a mensagem do pastor, você já consegue identificar que tem alguma coisa errada ali, né? E essa identificação, ela não vem porque eu sou bom, ou porque eu sou inteligente, ou porque eu fiz seminário de teologia. É porque aquela pessoa se firmou com Deus de verdade, né? Ela se entregou para Deus de verdade e as escamas dos olhos caíram realmente. Ela consegue entender, não, essa aqui não é meu lugar. Uma pergunta para os três, assim, que eu acho importante também a gente pontuar. Por que esses lugares... Claro que a gente já tocou no assunto de que essas pessoas têm um interesse também e tudo mais, mas por que esses lugares são sempre lugares com uma grande estrutura, normalmente elas têm uma grande estrutura e muita gente fazendo parte? O que está por trás? É a mídia? É o investimento? O que vocês acham que faz com que essas pessoas elas vão mesmo? Você não vê um lugar desse vazio. Porque eu sei onde vocês andaram, né? Nós não vamos citar nomes Exatamente. aqui. Mas eu sei onde vocês... quando vocês falam... E é grande mesmo. Grande mesmo, né? Por que esses lugares estão cheios? E normalmente de pessoas... de pessoas assim com... Tem pessoas simples, é óbvio, mas
Realmente são pessoas estudadas, tem pessoas no nível social até bom, elevado e tudo mais. Eu queria entender, né, de vocês, dentro da experiência de vocês, por que esses lugares estão cheios e por que esses lugares são sempre bem vistosos, né? Assim, no sentido de eu visual penso mesmo. eu penso, pastor, que essa questão, né, de ter essa grande estrutura, isso faz parte do vender, desculpa, do vender a ideia, do vender aquela liderança doentia. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas no nosso país, e aí eu vou falar do sistema religioso, elas acreditam que Deus está no lugar que há resultado. Então, se eu tenho uma igreja grande, com uma grande estrutura, Deus está aqui. Mas aquela igreja pequenininha, simples, não, Deus não está lá. E as pessoas que acabam se firmando nesse tipo de igreja são pessoas que também olham para isso, que querem resultado. Ah, de que igreja que você faz parte? Ah, eu faço parte daquela igrejinha ali, na rua direita, número 30. Geralmente a segunda pergunta é: quantas pessoas tem naquela igreja? Então, quer já fechar o diálogo comigo é perguntar isso. Quantas pessoas tem lá? Para que você quer saber? Trabalhando no IBGE agora. Tá fazendo censo aí. Faz parte do censo. Por quê? Para muitas pessoas, pastor, nesse sistema, você pastoreia, o seu pastoreio é medido pelo número de pessoas que você tem na igreja. Então a pessoa vê aquela estrutura, aquela mega estrutura e muitas pessoas, por quê? Essa liderança doentia é uma liderança que ela vai te cobrar muitas coisas. Mas ela não vai te cobrar o modelo bíblico de liderança. Você vai se envolver com muitas coisas, mas você não precisa se envolver com muitas pessoas no sentido de ouvir, discipular, cuidar, amar. Eu vou lá para fazer o meu trabalho. Cheguei lá, é como se você trabalhasse numa empresa, bati o meu cartão na minha igreja, cumpri a minha parte, eu fiz para Deus, cumpri a minha parte. Então vou embora. Entendi. E aí, Alessandro? É que a gente estando de fora não tem muito essa percepção. Mas está sempre cheia, mas de pessoas diferentes. Rotativa, né? É uma pequena parte que se mantém. Então é sempre um ciclo, é sempre movido por alguma coisa. Tem que ter sempre uma novidade. Tem muito marketing, né? Tem muita divulgação. Televisão, rádio. Mídia. Hoje em dia, né, a internet, aí, as redes sociais, mas é sempre de um povo rotativo. Sempre de um povo que vai, faz aqueles dias determinados e fica 2, 3, 10, que já não fica mais, porque eles têm que alimentar o sistema, eles têm que estar sempre com novidade, e aí entra outro risco. Um outro perigo, que é de ficar sempre tentando achar uma coisa nova na Bíblia, né? Então tem sempre a revelação, Deus me tem entregou. sempre a coisa nova, tem sempre o que o pastor Macabó falou, sempre a série de mensagens, né? E aí vai deturpando a palavra, vai tentando maquiar a palavra para poder alimentar o sistema, né? Então, assim, a gente tem tomar muito cuidado, e eu sempre toco nessa tecla das pessoas que estão ouvindo, de abrir os olhos de verdade. A gente tem a ideia de que, se eu parar para pensar se isso realmente está dentro do padrão bíblico, eu seria um rebelde. Você não precisa estar comentando com o outro, mas para você, analisa. Né? O próprio Senhor Jesus disse, olha os frutos. E hoje em dia a gente tem muita informação, e no nível igreja, evangélico também, na nossa gama de pessoas também, só que isso também causa uma inteligência artificial. As pessoas têm muita informação, mas se aprofundam em pouca coisa, então não sabe de nada e acha que sabe. Então o senhor, melhor do que eu, no Metanoia, quantos sabedor de tanta coisa a gente encontra, na igreja a gente encontra sabedor de tanta coisa, quando você para 10 minutos ele já não consegue mais sustentar o que ele está dizendo.
Na verdade, ele não sabe o que ele está falando. Ele ouviu alguém dizer, e isso vai alimentando esse sistema, e essa liderança, ela vai sempre procurando aqui o que a multidão quer, o que as pessoas gostam. Então tá sempre... Pode perceber que o senhor tem 25 anos, né, no Evangelho, 23? Vou fazer 26 anos. 26 anos, pastor acabou há quanto tempo? 15, 17. 17, o Herbert Nasci na igreja. 39. nasceu na igreja, 39, né? Eu desde 2005. Quantos movimentos a gente viu no Brasil? Quantas coisas surgiram? Quantas coisas nesse tempo que a gente tem surgiu como se fosse a resposta para a necessidade de tudo? E não se sustenta, porque é só mais um vento. E vai aparecer outro. Vai aparecer outro, e daqui a pouco outro. E as pessoas, elas vão sendo levadas, porque a gente o senhor tocou, o pastor Herbert, as pessoas, infelizmente, elas estão em busca do resultado, daquilo que, na ideia delas, o Deus delas pode dar. E não o que Deus quer dar, o que Deus quer produzir, o que ela quer, o que ela almeja. Então o cara tá abençoado e tá pedindo para Deus abençoar. E Deus tá, às vezes eu penso que Deus tá olhando, você já tá abençoado, cara. Quando você falou de movimento, eu fiquei pensando numa coisa aqui, porque de repente o nosso programa, o nosso podcast, ele pode chegar a pessoas que, por exemplo, não conhecem a igreja, de modo geral, que não vão saber qual é a igreja que vocês faziam parte. Sim. Não conhece a nossa igreja e também não sabe qual é a igreja certa, se é que existe uma igreja certa, né? E aí você acabou de falar sobre movimentos que surgem e tal, e tal, e tal. Algumas pessoas dizem que o Metanoia Radical é mais um movimento. Eu já cheguei a ouvir de um pastor que nunca passou no Metanoia, num áudio que ele mandou um tempo atrás, dizendo o seguinte: isso é mais do mesmo. Falando do nosso projeto. Que cada um aqui declarou o seu amor ao projeto, né, como ferramenta de Deus para esse tempo. E aí? E o Metanoia? É mais um desse negócio? O que vocês sabem? O que vocês poderiam falar? Aí, pastor, a gente faz o filtro, né? A gente faz o filtro. Então, esse pastor aí, que eu nem sei quem é, que falou é mais do mesmo, ele tá falando porque ele não foi. Porque se ele tivesse ido, ele não ia falar. Verdade. Então, o projeto Metanoia Radical é um projeto totalmente inspirado e baseado na palavra de Deus. Sim. Então não é um projeto que tá, vamos dizer assim, que tem uma liderança doentia, que quer trazer pessoas para si. De qualquer jeito. Não. Então, se nós pudéssemos aqui dar uma... eu não gosto de usar essa palavra, né? Eu não vou usar. Mas se nós pudéssemos dar um caminho para que as pessoas que nos ouvem pudessem identificar uma liderança doentia, seja em um projeto, seja em um ministério, uma igreja, é a Bíblia. Sim. Quem é a maior referência de liderança que nós temos? É Jesus. Ninguém liderou mais do que Jesus e não vai. Então, assim, quando a gente olha para o projeto Metanoia Radical, não há nada que aconteça no projeto radical que não esteja na palavra. É esse filtro simples de colocar. É aquilo, pastor. Infelizmente, algumas pessoas, quando elas olham, né, o crescimento de um projeto que é de Deus, elas têm inveja. Por que o meu não cresce desse jeito? Por que comigo não acontece isso? E aí, nunca foi. E vai falar mal de algo que você nunca viu, que você nunca foi? Você só mostra a sua ignorância para mim. Então, assim, pastor, o projeto Metanoia Radical é um projeto totalmente inspirado, baseado na palavra de Deus. O que nós falamos no final de semana que nós estamos no projeto Metanoia Radical é sobre a palavra de Deus. Todas as ministrações que acontecem dentro daquele projeto, elas não vão falar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Sim. O que difere, Maca? O maior medo do líder doentio é perder as suas ovelhas, né? As suas ovelhas. Esse é o maior medo do líder doentio. Ele precisa ter controle sobre elas o tempo todo e o maior medo dele é perder o controle sobre elas. Então, assim,
é até difícil para nós falarmos a respeito do Metanoia, né? Eu tô lá desde 2018. Tô no Metanoia desde 2018. Então, assim, a pessoa pode até falar que não gostou. Sim. Ela pode falar que não gostou, porque afinal de contas é um direito dela e ela realmente pode ter passado e não gostado. Mas ela nunca vai poder falar que aquele lugar não é bíblico. E eu desafio qualquer pessoa a vir com algum tipo de argumento dizer para nós que o Metanoia Radical não é bíblico. Mas primeiro tem que passar, né? Lógico. Não, Vai eu falar não do que não eu não conhece. tenho como falar acerca de uma coisa que o pastor Alessandro me falou. É claro que o pastor Alessandro é meu amigo pessoal. Eu vou dar muito crédito para aquilo que ele fala. Mas nada mais importante do que você ter a sua experiência. E tirar as suas conclusões. Às vezes o líder doentio, ele não quer mesmo que a pessoa passe pelo Metanoia Radical, porque às vezes uma ovelha cai lá dentro do rebanho dele doentio e ela cai lá pegando fogo. Porque os olhos dela foram abertos, porque ela passou por um lugar que ela foi confrontada no final de semana, biblicamente. Aí ela consegue entender, com toda a dinâmica que ela passa no final de semana, que tá tudo errado. E aí... Vai ser mais fácil dela identificar uma liderança doentia. Exatamente. Né? E aí essa pessoa começa a influenciar as outras. Fala, cara, eu passei por um lugar nesse final de semana que é inacreditável aquilo. É surpreendente aquilo. Não existe nada igual aquilo. Você precisa passar. Aí daqui a pouco começa aquele burburinho, né? Dentro do lugar. Por quê? Porque a galera começou a passar por um lugar que transformou a vida delas. Elas começaram a olhar com outro prisma. E aí o que o líder doentio faz? Começa a atacar. Né? Atacar, proibir. Proibir. Sim, a primeira coisa é mal. proibir. A primeira coisa é proibir. Ele vai fazer um culto especial para falar só disso. Que tá, já fizeram. Vai fazer até um curso. Os membros estão proibidos de passar por isso. E não é só o Metanoia Radical, viu, pastor? Porque eu saí desse lugar antes do Metanoia Radical. E eu já fui proibido de participar de outras coisas, de outras ações, né? Todo mundo me conhece aqui, sabe que eu sou apaixonado por skate. E eu nunca consegui trabalhar com skate. Eu só fui conseguir trabalhar com skate no finalzinho, pouco antes de sair, porque aí cresceu o skate no Brasil, né? De uma forma como nunca antes. E aí o skate virou algo atrativo, né? Virou algo atrativo. Por quê? Porque vai trazer muita gente pra dentro da minha casa. Algo novo. Então eu sempre fui barrado a não ser fazer as coisas dentro daquele contexto, daquele lugar, com expressa autorização da liderança. Né? Você não pode nem namorar. Você não pode nem namorar. Pra namorar, você tem que pedir autorização. Você tem que pedir pro pastor pra namorar. Aí o pastor vai olhar pra você, vai olhar pra menina, aí ele vai falar... Não é de Deus. 1 ano de oração. Depois de 1 ano, vocês dois voltam a falar comigo. Porque ele é tipo o Papa, né? O Papa. O guru, o guru, né? O representante de Deus na Terra. Aí, Só um detalhe, um gancho. Para as pessoas que nos ouvem, pastor. E eu acho que a palavra tem que ser reta mesmo e direta. Se o teu pastor, teu líder, é um cara que te proíbe de fazer as coisas. Fica esperto. Fique esperto, não. Ele é um líder abusivo. E se eu fosse você, eu tomava vergonha, ia embora dessa igreja e procurava o lugar certo para congregar. Porque um pastor, um líder, ele não é dono de ninguém. Ele não tem o direito de proibir aquela pessoa de visitar uma outra igreja. Ele não tem o direito de interferir dentro de um relacionamento e dizer assim, com ela você namora? Com ela não. Ele não tem esse direito. Em nenhuma parte da Bíblia, pastor, nós vamos ver esse direcionamento de um líder, de interferir dessa forma. Então eu penso assim, pastor, que algumas pessoas... O pastor ele não é um adestrador das ovelhas, né? Você falou tudo. 1 de Pedro, capítulo 5, fala sobre isso, né? Como que um pastor deve conduzir o rebanho de Deus, né? Rebanho de Deus. Então pensa assim, que já que nós estamos falando aqui sobre isso, acho que a gente tem que falar de uma forma direta mesmo. As pessoas que nos ouvem, talvez essa pessoa que nos ouve, enquanto nós estamos falando aqui, ela está refletindo, ela está pensando, e ela está dizendo assim, poxa, é verdade, a minha liderança faz isso, a minha liderança faz isso. Então agora não adianta ela ficar lá.
ela tem que tomar uma atitude. Uma das características do líder abusivo, eu digo até do líder imaturo, como eu sempre toco no assunto aqui, é que só o que ele faz é bom. Então esse pastor aí que o senhor falou, ele não foi e ele critica, ele faz as considerações dele sem conhecimento. Então, não só sobre o metanoia, sobre qualquer outro assunto que ele não tem conhecimento, ele não pode ponderar. Entende? Agora, se ele tivesse envolvido, aí é bom. Se ele estiver liderando, aí é bom. Quando eu falo dos movimentos lá, são essas novidades que a gente sempre vê crescendo nas igrejas, né? Sempre tem alguma coisa que parece que agora vai mudar tudo. Eu até fico pensando, às vezes, quando eu vejo um ministro na mensagem ou no louvor que fala, Deus vai mudar hoje tudo. E aí eu fico pensando, poxa, o cara tem 20 anos no evangelho, Deus já fez muita coisa. Tem coisa que não precisa mudar. E tem coisa que não vai. Tem coisa que Deus já fez, que o cara já tá vivendo, o cara já tá fluindo naquilo. Né? Claro que os desafios da terra, eles serão sempre né, trabalhosos, vai trazer dificuldade. E a gente fica, na minha modesta opinião, como igreja, preso dentro dessa coisa de estar sempre querendo mostrar pro cara que ele vai melhorar em alguma coisa, que ele vai crescer em alguma área, que ele vai... E às vezes a gente está deixando de fato, instruir essa pessoa na vida com Deus. E aí o líder, ele fica, para voltar para a pergunta do pastor, ele fica com esse ciúmes, com esse medo, porque de fato o cara sabe que ele não tem influência sobre as pessoas. Ele sabe que se não for no sistema, as pessoas não vão ouvi-lo. Tem líder que é desagradável demais você estar do lado dele, o cara só se vangloria, só ele é o bom. Nós conhecemos vários, né? Gente que fala, mano, não dá pra ficar do lado desse cara, ele é Deus. Na cabeça dele, ele é Deus. Porque só ele é bom, só o que ele faz dá certo, só ele tem resultado. O que você tá fazendo aqui? E também já não fica subindo pro céu. Também já não fica muito perto você tá ao lado gente. direito de Deus. Ao lado direito tá de Deus. Esse cara também já não fica muito perto da gente, que a gente já fala pra ele, né? Que eu acho que ele tá meio equivocado. Acho que ele não é tão bom assim, não. E eu acho que a gente tem que, como o pastor Herbert falou, sempre abrir os olhos. Desde o começo, desde quando veio a pauta lá, eu tava pensando nisso. Todo líder que te priva do relacionamento com outros irmãos de outras igrejas de outros lugares, você esteja muito atento que provavelmente você está dentro de um sistema que está te privando do relacionamento, que é a melhor coisa que a igreja promove é o relacionamento com o meu irmão. Como eu digo, acho que a gente falou isso uma outra oportunidade. Se não fosse o Metanoia, eu não conhecia o Senhor. Se não fosse o Metanoia, eu não conhecia o Macaúba. O Réptil eu já conhecia aí nas caminhadas, só Jesus na cauda, né? Tô brincando. Já é um amigo de longa data. Centenas de outras pessoas, né? Centenas mesmo. Centenas de outras pessoas que nos conhecem, que a gente conhece, que a gente tem amizade. E cada edição a gente conhece pessoas que vão perdurar por muitos anos. Sim. E vamos dando continuidade, vamos sendo... Pastor, nesse sentido, eu queria contar uma experiência aqui. Em 2015, eu ainda estava nesse ministério doentio aí, né? Que tem uma liderança doentia. E em 2015, eu tive uma experiência com Deus. E aquela experiência começou a me fazer pensar muito. Eu já pastoreava. Em 2015 eu já fazia 12 anos que eu pastoreava em tempo integral. Mas eu estava muito triste. E por que eu estava triste? Por causa daquela liderança. Toda reunião que a gente tinha, reunião de pastores, não se falava de outra coisa que não fosse dinheiro, arrecadação, resultado. Então, quando eu olhava em volta, os pastores, não havia relacionamento de amizade, de companheirismo, de lealdade, não tinha. Então, quando se olhava em volta, o que você via eram competidores, eram pessoas que estavam preocupadas com o resultado deles, e nem aí para você. E aquilo foi me entristecendo, só que você fica ocupado com as funções que você exerce lá dentro.
Então muitas vezes você não cuida de você. Você negligencia a sua família, sua esposa, seus filhos, a sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Então eu me lembro que ninguém contava comigo em aniversário. Quantos aniversários dos meus familiares mais próximos eu perdi? Por quê? Eu estava na igreja. E eu me lembro que eu fiz uma oração a Deus e falei assim: Deus, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho feito a sua vontade, mas eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir, eu tô tão triste. Eu tô pastoreando a igreja tá indo pra frente, tá dando resultado, mas eu tô muito triste, falei pra Deus. E eu me lembro que Deus falou comigo, e Deus foi muito, assim, muito claro. E Deus disse assim: pra mim não. Não era Você trabalha pra eles. E Deus disse assim: há muito tempo eu quero falar com você, mas a igreja tá te ocupando demais e você não ouve minha voz. E daquele dia em diante, pastor, eu comecei a pensar e disse assim: eu preciso reagir. E cada vez mais, tudo que acontecia, as reuniões e tudo mais, foram evidenciando que eu estava num lugar totalmente errado, que não tinha padrão. E eu me lembro que em 2015 eu participei de um evento e eu ficava reparando os outros pastores daquela igreja que eu estava participando daquele evento. E detalhe, eu tive que participar desse evento escondido. Não pude falar para ninguém. Porque era proibido, não podia. E aí eu comecei a reparar os pastores, como eles se cumprimentavam, como eles riam junto, como eles estavam sentados juntos. E eu comecei a dizer: meu, que negócio é esse? Porque eu nunca tinha visto isso no meio dos pastores, esse tipo de relacionamento. Foi então que, pastor, os olhos começaram a se abrir e eu comecei a enxergar. Além da cerca, tem vida. Além desse cercado, que esse sistema, o pastor Alessandro sempre fala sobre isso, esse sistema, ele te cerca de tal forma para você ficar preso, ficar igual uma barata tonta rodando lá dentro. E eu falei assim: tem vida. Tem vida. Porque quem está amarrado num sistema desse, pastor, pensa o seguinte: se eu sair daqui, eu não vou ser ninguém. Se eu sair daqui, eu não vou pregar em lugar nenhum. Se eu sair daqui, eu não vou ter uma igreja. Se eu sair daqui, eu não vou poder fazer a vontade de Deus, né? E aí a gente vai colocando os aspas. Foi então que os meus olhos começaram a abrir e eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma atitude. Pastor, as coisas só vão mudar se a gente tomar uma atitude. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, só vai acontecer se tomar uma posição. E a gente não pode deixar que o medo, a insegurança, sabe? A pressão, a ameaça que essa liderança faz, porque quando os seus olhos começam a ser abertos, é o que o Macoba estava falando, você é tido como um rebelde, como um filho do diabo, como um que desviou dentro da igreja. E essa é a verdade. É assim que eles falam, é assim que eles fazem. Mas se as pessoas que estão nos ouvindo agora... Eu me lembro, pastor, que um dia eu conversava com um amigo e compartilhava sobre toda essa tristeza. E ele assim: cara, ele falou pra mim: você precisa tomar uma atitude. Porque se você não tomar uma atitude, você vai morrer. E ele disse assim: uma atitude muda tudo. E aquela palavra não saiu da minha cabeça. Até que o dia da minha saída foi o dia que eu mais lembrei daquela frase. Uma atitude muda tudo, uma atitude muda tudo, uma atitude. Então as pessoas que estão nos ouvindo, se elas não tomarem uma atitude... Eu me lembro que ele disse assim: se você está esperando um anjo descer do céu e pegar na tua mão e falar vambora, não vai acontecer. Ele falou assim: não vai acontecer. Então, pastor, uma atitude muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E aí, Maca? Bom, eu, depois de muito tempo, né, eu comecei a sentir os efeitos negativos que isso estava causando em mim, que estava causando na minha família. Até que um grande amigo meu, né, um cara que caminhou durante muito tempo comigo no ministério, um cara que era íntegro, sabe? Um cara que era muito íntegro, fazia parte da liderança, mas era um cara muito íntegro, e começou também a enxergar esses problemas na liderança, e aí ele começou a ser colocado de escanteio, né?
E realmente o alerta se acendeu na minha cabeça quando o pastor veio falar comigo a respeito desse colega, desse amigo. Colega não, amigo. Porque ele já estava sendo aquele cara excluído nas rodas. Exato, nas reuniões de liderança já estávamos falando, ó, esse cara aqui não é bênção vocês ficarem perto dele, ele não quer mudança, ele não quer mudar, ele tá errado, mas não quer se consertar. E aí esse pastor veio falar assim pra mim, cara, você precisa andar com os caras mais top. Até quando você vai ficar andando com esses dois aí? Que era esse grande amigo e um outro que já tinha inclusive saído da igreja. Até quando você vai ficar andando com esses dois aí? Você precisa andar com os caras mais top. Aí falou o nome de um cara que era advogado na igreja, de um outro cara que era médico, sabe? De um outro cara que era professor. Você precisa andar com esses caras dentro da igreja. Até quando você vai ficar andando com esses caras aqui? Os pés rapados. Exato. Ele só não falou claramente, sabe, pastor? Então isso na hora acendeu um alerta no meu coração que falou, pera. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. E aí eu entrei num conflito tão grande interior que eu não podia abrir o meu coração pra ninguém dentro da igreja. Uhum. Porque eu não podia confiar mais em ninguém dentro da igreja. Sim. Eu passei por uma dessas edições aí, um negócio que faz muito sentido na minha vida hoje. Eu ouvi de uma menina, né? Se eu lembrasse, se eu tivesse passado por isso lá atrás. Essa menina disse assim, lá no Meta: não abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Eita, é isso aí. E aí tinha um cara desse mesmo ministério que trabalhava comigo. Trabalhava numa empresa de telecom. Esse cara trabalhava comigo. E ele era não era do mesmo ministério que eu, era de outra cidade. E eu confiava nesse cara. Isaac, o nome dele. Eu falei, cara, eu preciso conversar com você. Aí ele falou, não, bora. Marcou comigo, a gente saiu na hora do almoço pra conversar. E foi tão simples a resposta que esse cara me deu, porque eu pensei que ele ia pregar pra mim ali, que ele ia abrir a Bíblia, que ele te dá um esquema que eu ia ficar 1h20 falando com ele. Eu expus a situação pra ele, dessa parada de eu ter que ficar longe dos meus amigos, de eu abandoná-los. Aí ele falou assim, o que o pastor mandou você fazer? Tá na Bíblia? Deu aí ruim. Pá, acendeu a luzinha na hora. Falei, não. Ele falou, então você já sabe a resposta, pra que você pediu pra mim, pra vir conversar com você? Vamos só almoçar. Então vamos só almoçar, porque você já sabe a resposta. E aí foi aonde eu comecei um processo que demoraram mais 2 anos pra sair desse lugar. Caramba. E hoje eu tenho feridas que ainda precisam ser curadas. Entendo. Eu fiquei participando de um ministério de intercessão nessa casa. Eu fiquei mais de 1 ano dentro de uma sala da intercessão. Eu não sentava para ver culto. A ponto da minha filha chegar e falar assim para Emanuela: para que eu vou para a igreja? Se a gente nunca se senta em família na igreja. E aí o que eu vou falar para minha filha? Não, filha, mas eu preciso estar lá. Eu preciso servir. Eu preciso estar servindo a Deus ali. E eu tava abandonando a minha família, cara. Uhum. E hoje tem feridas dentro da minha família que ainda não foram curadas com isso. Uhum. Por conta dessa prisão que eu vivi, eu aprisionei a minha família e a minha família entrou nesse furacão e todos foram machucados por isso. Absurdo, né? Todos foram machucados por isso. Cara, o negócio realmente é muito sério. É muito sério e eu acho que isso aqui traz tantas revelações, né? Tantas coisas preciosas para a gente saber pensar e tomar as decisões, as nossas decisões, até no sentido de orar, de buscar na palavra e identificar, né? Agora eu vou fazer uma pergunta extremamente perigosa para todos nós aqui, né? Tá bom, beleza. Eu também tive uma liderança doentia no passado, né? Com bastante dificuldades, bastantes problemas. E eu aprendi a fazer o contrário, né? Claro, eu aprendi muito, mas muito do que eu aprendi foi não fazer
Foi não repetir, no caso. Né? Exatamente, pastor. Foi não repetir. Mas isso trouxe marcas profundas para minha família, especialmente para a dona Nilda, minha esposa. Eu consegui administrar melhor. Mas tudo bem, está no passado e a gente ama, né, a liderança antiga. Agora, e nós? E nós? Né? Eu estou me colocando junto com vocês nessa aqui e outros pastores que vão nos assistir. E nós? Como que as pessoas nos vê? Cada uma que lidera. Nós temos a posição de líderes dentro da nossa igreja. Né? Aqui na igreja eu sou o pastor titular, o pastor Alessandro é um dos pastores aqui comigo, tem outros. E nós, cara? Como que as nossas ovelhas, o nosso povo, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que nos ouvem, como que elas nos vê? Será que elas... O que elas veem na gente? Assim, alguma coisa em nós que possa lembrar algum tipo de liderança da nossa parte que seja doentio? Eu acho que isso é importante a gente refletir. Porque às vezes, e eu acho que é o contrário, né? A gente não quer mostrar para as pessoas, bom, tá todo mundo errado e a gente está certo. Né? A gente não quer vender isso porque a gente sabe que nós somos pessoas imperfeitas, falhas e tudo mais. Mas como identificar, como que vocês acham que as suas ovelhas veem vocês, e qual o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não entre nessa atração, né? Para a gente não entrar nessa tentação, eu diria, de sermos uma liderança doentia. Doentia no sentido que vocês falaram, porque a gente pensa, na verdade, ser essa liderança doentia no mundo corporativo, no mundo de visibilidade, isso dá resultado. Isso dá resultado. E é o que esse mundo quer. É o que esse mundo quer, exatamente. E nós, cara, como que a gente faz? Sabe, pastor, eu fico sempre pensando, né, como pastor, fazem 4 anos e alguns meses que eu iniciei uma comunidade, uma igreja. E logo quando eu iniciei com pessoas muito queridas. Tem pessoas que estão junto comigo, que eu estou junto com elas, já fazem 18, 19 anos. E depois de passar por tudo que eu passei numa liderança abusiva, a ideia aqui não é falar que, como o senhor disse, que nós somos perfeitos, né? Só a gente presta, o resto tudo não presta, não. Mas hoje a minha liderança, eu tenho buscado e lutado para fazer uma liderança que se pareça com a liderança de Jesus, com o modelo bíblico. E você sabe, muitas vezes eu conversei com o Alessandro sobre isso, os caras ficam inventando um monte de coisa. É o arroz com feijão. A igreja tem problema. Sim. Qual é a igreja que não tem? Só a igreja que não tem ninguém. Porque onde tiver o ser humano tem problema. Mas você sabe, pastor, eu vejo isso em Jesus. Jesus sempre trazia para perto. O maior tempo do ministério de Jesus, Jesus não dedicou ao público. Jesus dedicou ao indivíduo. Então hoje, quando eu penso sobre essa questão de liderar e não cair nessa armadilha, né, de resultados, né, de que tem que fazer, eu penso que é a gente sempre olhar para o modelo de Jesus. E se Jesus, né? Se Jesus estivesse aqui, como ele faria agora? Né? Então hoje eu tenho, desde que a gente iniciou essa comunidade, eu tenho falado, pastor, para as pessoas que caminham junto comigo, eu tenho sido muito sincero e verdadeiro com elas, né? Muitas vezes o pastor que está numa liderança doentia, muitas vezes não, toda liderança doentia, o líder, o pastor, ele se veste de um personagem. Ele é um personagem. E que personagem é esse? O perfeito. O espiritual. O que estuda tudo, que sabe de tudo, que tem resposta para tudo. Isso também é fácil de você identificar uma liderança doentia caminhando por esse lado. Então, ele nunca tem problema. Ele nunca tem dificuldade. Por quê? Porque ele é um homem de oração, de jejum, de propósitos. Ele sobe um monte, ele ora, ele faz, ele acontece.
Mas isso é mentira. A bênção dos outros passa pela mão dele. Pela mão né? dele. Só ele é o canal de bênção para quem está debaixo da cobertura dele. Cobertura dele. Eu não posso abençoar o Macaúba se ele estiver sob a sua cobertura, porque eu sou a cobertura dele. E eu preciso dizer para essas pessoas que amam cobertura é de sorvete. É cobertura de... Não tem esse negócio de cobertura. Eu prefiro de morango, né? De morango. Mas de chocolate, quem gosta fala que é muito bom. É bom. Mas, pastor, eu me lembro que quando a gente iniciou a comunidade, eu falei muito para eles e falei assim, eu fui um personagem. E eu assumo minha responsabilidade. A minha parte, eu assumo. Porque foi assim que eu aprendi e foi assim que eu estava reproduzindo. Então, eu nunca ia pregar na igreja sem um terno, uma gravata. Sério? Porque fazia parte do personagem. Eu tive essa fase aí também. Teve, né? Eu tive. Eu vi algumas fotos. Gravata. Então, sim, pastor, como então hoje eu entendo que sou visto pelas pessoas que caminham comigo? E eu disse, eu quero desconstruir esse personagem. Mas eu quero que você desconstrua o seu junto comigo. Porque não adianta a liderança buscar ser saudável enquanto seus liderados ainda estão se vestindo de um personagem. Eu aprendi, pastor, e tenho aprendido que é muito melhor a gente se sentar à mesa. A gente tem um costume lá na igreja, lá, domingo, a nossa reunião é domingo de manhã, né? O nosso culto lá é domingo de manhã. E sempre depois a gente toma café junto. E aí um compra o pão, o outro compra os frios, um compra o leite, o café, vamos lá e faz, né? E a gente se senta junto, como gente normal. Gente que tem defeito, né? Às vezes sai um estresse lá, né, mano? Às vezes a gente quer torcer o pescoço de alguém, mas tá tudo bem. O importante é que a gente se resolva. Porque é assim que Jesus ensinou. Então, pastor, eu penso que a gente se livrar desse maldito personagem que a religião criou e a religião endeusa, né? É o Deus. O pastor Alessandro falou isso, né? Quando a igreja é o Deus do pastor. E eu sempre, quando ele fala isso, eu sempre lembro de uma coisa. Quando Moisés se ausentou, o povo levantou um bezerro. E a gente não pode fazer isso. Então eu penso assim, pastor, que pelo menos para mim o caminho para não cair nessa armadilha, né, de ser uma liderança doentia, é continuar me desfazendo, me desvencilhando desse personagem. Certo. E aí, Alessandro? Na minha opinião, quanto mais você caminha com o Senhor e quanto mais você conhece o Senhor, mais você passa a se conhecer. E eu ia falar, mas eu tenho certeza que a gente precisa reconhecer quem a gente é em Deus. E aí quando você se conhece, você passa a se proteger, porque a gente é tentado a não ouvir. Porque as pessoas também, elas nos levam a isso. As pessoas também não querem se comprometer. É difícil alguém chegar para o senhor e falar, eu acho que o senhor está errado, pastor. Acho que o senhor poderia pensar diferente. Né? Pastor Carlos, Carlos, o senhor é o pastor Carlos, o senhor tem essa figura, né? Todo mundo que daqui da igreja, do Tem um cara aqui que fala. Do Metanoia. Direto. E é isso mesmo. Quer que eu fale o nome dele? Eu vou falar o nome. Fala. Pode falar o nome? Pode. Posso mesmo? Pode. E aí? É o NEM. E aí... Tá errado. E aí vai nessa caminhada nossa de aprender a delegar. Porque você precisa olhar para si e entender as minhas caras. O que é ruim? A gente tem já mais de 40 aqui, o Rap está chegando perto. A gente já entendeu o que é ruim na nossa natureza. Até esse dia no Meta lá, o pastor Ivan falou: fulano é gente boa. Eu falei, se é gente, é ruim. se é gente, é ruim. Não tem gente boa. A nossa natureza vai nos inclinar. Então, às vezes, a gente vai se sentir contrariado quando a gente disser, acho que é assim, alguém vir. Então, dentro da estrutura, né, do seu ministério ou da sua igreja, o ditador ele já diz, é eu que mando e pronto, acabou. Ele não tem uma diretoria. Se tem uma diretoria, não tem de pessoas maduras, tem de bajulador, que vai dizer sempre amém, amém.
Sempre naquele lugar que eu e o pastor Herbert ficávamos, sempre se trocava a diretoria. Por quê? Porque não quer gente que fala a real, quer gente que diga amém. Então é só para inglês ver. Discordou, você já não serve mais. Então a gente tem a maturidade de entender que, por mais que às vezes você é o líder daquela coisa, tem gente que entende mais de determinado assunto. Sim. Porque se a igreja de Jesus é um corpo e nós estamos unidos ali, o pastor ele não é obrigado a conhecer de tudo dentro da estrutura. Senão as pessoas vão fazer o quê? Só ser uma marionete ali? Claro que tudo tem a coordenação, né? Tudo passa pelo pastor, pelo líder, de modo geral. Então eu creio que é sempre essa questão do se conhecer. Né? De você percebe, poxa, eu não estou delegando. Como eu disse, a gente é meio tentado a resolver porque as pessoas não querem se comprometer. A gente é tentado a achar que é o nosso jeito mesmo, é assim que vai dar certo, é assim que tem que ser. E quando alguém chega e fala, mas aqui acho que seria bom, você fala, por que eu não vi isso? Né? Aí ele fala assim, falei que era isso mesmo, vambora. E dá, ô irmão, uma ideia melhor. Boa ideia que eu tive, né? Que boa ideia que eu tive. Se for o Alessandro... É não esquecer que a gente é ser humano. É. É não esquecer que temos limitações, porque as pessoas também vão... Eu falo muito da perspectiva. A pessoa olha pra gente com uma perspectiva. E é libertador pro pastor, pro líder, quando a perspectiva que a pessoa tem dele é que ele é ser humano. Que ele já saiu dessa imagem, desse personagem, dessa capa. Porque nós como pastores, Mas na isso cultura... não deixa o pastor fragilizado diante das ovelhas? Então, isso que eu ia falar. Dentro da nossa cultura... A ideia que vão ter é essa. Se ele for um líder doentio, está fragilizado. Mas tem que ser macho, pastor, para dizer, eu sou líder, mas eu sou homem como você. Não olha para mim como perfeito, porque perfeito foi o Senhor. Me ajuda. Porque senão, pastor, é uma injustiça com o líder. Porque as pessoas estão sempre esperando o melhor dele, só que elas estão sempre dando o pior. Elas querem sempre o melhor de você, só que elas estão sempre te entregando o pior delas. Então não tem como isso dar certo. Quando você consegue mostrar que na ideia de muitos é fragilidade, para mim é força. Quando o apóstolo Paulo lá, imagina o apóstolo Paulo escrevendo lá, eu fui esbofeteado 3 vezes. Náufrago. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí tá Nós somos tentados a ser, como o Herbert disse, ter resposta para tudo. A família, eu até costumo dizer, sou pastor, né? A gente tá sempre com o pastor. Os filhos do cara estão dando um trabalho. E aí, os filhos? Tudo Tá bem, na benção. Você sabe que os meninos só estão dando problema. E a igreja? E a igreja? Tá maravilhosa. Quantos tinha lá domingo? 100. Você sabe que tinha 50. Nada que isso seja... Mas a gente tá sempre nos divulgando para mais. Sempre com essa capa, com essa intenção de mostrar que é melhor. Quando você entende quem você é, a perspectiva do outro não tem muito sentido mais. É isso. E aí, Maca? E nós, cara? Pois é, pastor. Depois dessa experiência traumática que eu tive, né? Eu acho que vale muito a pena falar pro lugar onde eu fui, né? A coisa que mais me impactou, assim, né? O pastor conhece Eduardo Frank, né? Pastor Eduardo Frank. É o cara que me acolheu quando eu saí da igreja e vim machucado. E a primeira coisa que fez toda a diferença pra mim foi que assim que eu conheci esse cara, ele falou pra mim, cara, semana que vem eu preciso que você vá na minha casa tomar um café. Aí eu, como assim? Casa? Na sua casa? Na minha casa. Não, mas na sua casa? Porque eu vivi num lugar em que eu fiquei 8 anos e que eu não sabia nem aonde era a casa do pastor. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que você tem que me levar na sua casa. Mas esse cara, ele cuidou de mim de uma maneira tão especial, ele entendeu o meu momento, ele entendeu como eu estava e ele entendeu que ele precisava me sentar na mesa da casa dele.
Porque para mim a igreja já era uma instituição falida e eu não precisava mais da igreja. Uhum. E esse cara me fez entender o quanto a igreja é importante. E eu costumo falar que depois que eu passei pela liderança desse cara, eu me apaixonei pela igreja novamente. Então hoje, já tendo visto aquele lado que é muito ruim, eu procuro sempre fazer um colegiado, né? A gente olha muito para os nossos amigos, né? A gente tem aprendido muito isso através do exemplo do Metanoia. Os cafés de pastores, a gente entende que pastor que não tem pastor tem um problema. Uhum. Então hoje os meus jovens, né? Os meus não, mas os jovens que eu cuido, os jovens em que eu aconselho, esses caras são a próxima geração. Esses caras é que vão levar o bastão. É dali, daquele celeiro que vão sair os pastores, os mestres, os evangelistas. Então esses caras eles têm que sentar na mesa comigo, esses caras têm que discutir comigo como vai ser o ano de 2024. Semana que vem nós vamos fazer o calendário da nossa igreja para 2024. Os jovens sentam comigo na mesa. Como nós vamos fazer o calendário de 2024? Quais são os seus sonhos? O que vocês têm orado a respeito do ano de 2024? Sabe, a gente tem um colegiado. Sabe, não que eu como muitas vezes o paizão ali não tenha que puxar as rédeas, né? Não tenha que puxar a orelha, né? Mas eu preparo já esses caras porque, cara, daqui a pouco eu vou ter que sentar. Não tem jeito. A gente vai perdendo a energia e a gente precisa ensinar essa molecada a continuar transmitindo o evangelho de maneira séria, sabe? Então eu falo pra eles, cara, se você tiver... Se o que eu tô falando aqui pra você está diametralmente oposto àquilo que você acredita, então fale, que eu quero te ouvir. Eu quero saber por que você discorda de mim. E aí a gente precisa encontrar um meio termo se for possível. Então eu sento com essa molecada, sabe? Eu quero ouvi-los. Eu quero ter mesa com essa molecada, né? Hoje em dia eu faço parte de uma comunidade pequena, né? Nossa igreja tem entre 400 e 500 membros. Hoje em dia uma igreja de 500 membros é considerada uma igreja pequena. Ixi, é Considerada uma não tem igreja nem cem. pequena. Pequena. E eu não vejo um lugar melhor do que esse, porque na minha igreja eu consigo olhar na bola do olho de todo mundo. Parece uma cidadezinha do interior, sabe? Todo mundo conhece todo mundo. E a gente tenta mostrar para as pessoas que, cara, eu só tenho uma função diferente da tua aqui, mas a gente é exatamente igual. Nós estamos sujeitos às mesmas falhas, estamos sujeitos aos mesmos sucessos. Então eu tento muito mostrar para os jovens essa parte de que, velho, vocês estão achando que eu não peco, é melhor vocês procurar outro cara. Porque eu não sou esse cara, sabe? Mostrar para eles que a gente é realmente de carne e osso e fazê-los entender que se a gente vacilar, a gente precisa de apoio para continuar, a gente precisa de apoio para levantar, sabe? A gente tem que ensinar, né, a compaixão, né, dentro do evangelho. E eu aprendi, pastor, a ter compaixão por estes líderes pelos quais eu tanto sofri nas mãos deles. Eu tenho compaixão por essas pessoas. Durante muitos anos, eu confesso e abro meu coração aqui diante de vocês, que eu os amaldiçoei, eu tinha um ódio, um rancor, uma mágoa. Mas hoje em dia eu não tenho nada além de amor por essas pessoas e orar realmente para que, se tá tudo errado, né? Se tá tudo errado realmente, Deus, que o Senhor possa de alguma forma abrir os olhos dessas pessoas para que essas pessoas possam retornar para o Senhor, para que essas pessoas possam olhar para o Senhor e te enxergar de verdade, sabendo quem o Senhor é, para que elas possam olhar para o Senhor de novo como alvo, né? Para que elas possam olhar para o Senhor de novo como centro. Sim, é isso. Que da hora, hein? Que legal, que papo bacana, que coisa top, né? A gente ter que falar sobre essas questões, sobre liderança doentia. Eu acredito que isso trouxe bastante lucidez aí para tanta gente, para as ovelhas, para os pastores. Os cuidados que a gente tem que ter, eu acho que isso é fundamental, né? Nenhum pastor é super-homem, né? E ainda que a posição, e eu diria até o que você precisa fazer, passa essa impressão, e às vezes até o cara acredita nisso, né? Mas também a gente sabe que tem muita gente mal intencionada, né, que descobriu no Evangelho
uma razão de enriquecer, uma razão, um caminho, né, É verdade. para chegar a uma prosperidade e mais ainda, de dominar as pessoas, né? Eu aprendi na minha vida que uma pessoa mal intencionada no púlpito, ele manipula pessoas, Sim. né? Ele manipula as pessoas. Verdade. E pessoas que têm necessidades, elas são fáceis de serem manipuladas, né? Verdade. Então, é um conselho para todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, conselho para os pastores, primeiro para os pastores, não sejam manipuladores, vivam pela Bíblia, ensinem pela Bíblia, né? E tenha um pastor, tenha amigos pastores, né? Exato, Tem amigos pastor. pastores. Eu posso dizer hoje, eu nunca tive durante muitos anos, mas hoje eu posso dizer que eu tenho amigos pastores, pessoas que eu amo, pessoas que eu consigo abrir pelo menos um pouco do meu coração, né? Ainda sou uma pessoa ainda Só um bem... pouco só? Só um pouco. Eu ainda sou uma pessoa bem reservada em vários aspectos, pela convivência, pela experiência, pela caminhada, mas eu consigo abrir o meu coração hoje, um pedacinho. Comece assim, né? É igual Amém. quando a gente começa o exercício físico, viu, seu Alessandro? É devagarinho, é caminhada, e depois a gente vai seguindo, né? Então, um conselho para os pastores, cara, não seja adestradores, né? Quem é para ser adestrado são animais, né? Cachorro, Exatamente. gato, esses bichos, né? Ser humanos é para ser pastoreado. Pastorear o rebanho de Deus. O apóstolo Pedro nos ensina sobre isso na questão do exemplo. E meu conselho, de repente, aí para ovelhas, cara, conheça a Bíblia, conheça a palavra. Né? Meu povo peca por falta de conhecimento. Isso Jesus já falou lá atrás, né, no Antigo Testamento. Isso caminha, vale para os dias de hoje. Né? Identifique, pense a respeito, reflita, converse, sente com seu pastor. Também não vai tacando pedra, né? Dando paulada, mas tem oportunidade, senta, conversa. Pastor, não estou entendendo e tal, não sei o quê. Agora, tem pastor que quer ser realmente adestradores e essas ovelhas precisam ficar espertas com isso, porque é possível que esteja vivendo num lugar e num ambiente tóxico, totalmente tóxico, Verdade. e que precisa se libertar disso. Amém? Obrigado, Macaúba. Amém. Cara, Tamo você junto. veio de longe, trouxe uma contribuição maravilhosa para nós no Pô de Meta. Muito obrigado mesmo. Herbert também, que vem longe pra caramba. Mais longe que você, viu, Maca? Não é não? Maca mais longe. Maca é mais longe? É. Mas a gente vem aqui sempre muito alegre, né, mano? Alegre. A gente vem pra cá sempre muito feliz. É um prazer você vir aqui. Amém. Ter liderança doentia aqui não. Obrigado, obrigado. E se começar a surgir aí, pastor, nós arrebenta A gente ela. arrebenta ela, né? Eu sei. Acho que ele falou de você. Acho que ele falou de você. Alessandra, meu amigo. Obrigado, Alessandro. Deus abençoe. Estamos juntos. Né? E que Jesus continue nos abençoando. Amém, prazer estar junto aí, pastor. Que a nossa régua seja sempre a Bíblia, pastor. Sempre a Bíblia. E como é que é a frase da menina lá? Nunca abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Nunca abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. É isso aí. Obrigado, gente. Tamo junto. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, o nosso Pô de Meta. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Deus abençoe. Mais um assunto relevante. Compartilhe esse vídeo e vão para cima. Vamos alcançar as pessoas aí com um assunto muito importante para toda a igreja. Amém? Deus abençoe. Até mais.